E se a criatividade, na verdade, estivesse atrapalhando um canal de crescer? Parece loucura, né? Mas nesta análise a gente vai mergulhar na estratégia baseada em dados que os maiores criadores usam para, basicamente, criar vídeos virais um depois do outro. Então se prepare para questionar tudo aquilo que se pensava sobre ter boas ideias. Vamos começar direto com essa frase, que é quase uma provocação. A maioria de nós cresceu com a ideia de que o sucesso no YouTube vem de um estalo, de uma inspiração divina, sabe? Mas a real, os canais que mais crescem não estão contando com a sorte. Eles estão, na verdade, seguindo um mapa que o próprio mercado desenhou para eles. E aqui está a virada de chave, a mudança de mentalidade. De um lado, a gente tem as ideias que vêm da intuição. É puro achismo. É como atirar no escuro e torcer para acertar alguma coisa. Do outro lado, a gente tem os modelos guiados por dados. Aqui, a gente para de adivinhar. A gente começa a decodificar o que o público já demonstrou que quer assistir. O risco diminui e o sucesso vira uma fórmula que pode ser repetida. Tá, mas como a gente encontra essas pistas do mercado? Isso nos leva direto para o coração dessa estratégia toda, a caça aos outliers. Pense neles como os pontos fora da curva. São eles o nosso GPS, mostrando exatamente para qual direção a gente deve ir. E o que é exatamente um outlier? Imagina um vídeo que não só vai bem, ele explode. É um vídeo que supera, mas assim, de longe, a média de visualizações de um canal. Às vezes, ele tem muito mais views do que o próprio número de inscritos do canal. E isso não é sorte, gente. É um sinal. A audiência está basicamente gritando: "Ei, a gente quer mais disso!" É o mercado dando uma dica de ouro. E olha, esse gráfico aqui deixa a diferença escancarada. As visualizações médias de um canal estão aqui embaixo. O número de inscritos um pouco acima, mas a barra do vídeo outlier, ela está lá no teto, quase saindo do gráfico. É um sinal tão, mas tão poderoso, que depois que se aprende a enxergar isso, fica impossível ignorar. Agora, se liga na escala disso aqui. O material que deu origem a essa análise fala de pontuações reais de outliers, como essa. Imagina só, um vídeo que performa 21 vezes melhor que a média do canal. Isso não só dá um empurrão gigantesco no canal, como também entrega um modelo exato do que funciona. É a prova de que existe uma demanda reprimida, uma vontade enorme do público por aquele tópico específico. Ok, mas como é que se acha esses tesouros escondidos? O processo é bem metódico, quase uma caça ao tesouro com dados. Primeiro, pesquise canais do seu nicho. Depois, estabeleça um piso de visualizações, tipo só vídeos acima de 75 mil, para tirar o ruído. Filtre por data para ver o que é relevante agora. E por fim, a mágica. Ordene do maior outlier para o menor. Pronto. Os vídeos mais promissores vão aparecer lá no topo. Depois de ter essa lista de outliers, o verdadeiro trabalho de detetive começa. Procurar por padrões. Não é olhar para um vídeo só, é olhar para o conjunto. Que tópicos se repetem? Existem fórmulas de títulos que aparecem sempre? E os estilos de thumbnail são parecidos? E o mais importante, quando o mesmo padrão funciona tanto para canais grandes quanto para os pequenos, bingo! Ali tem uma demanda real de mercado. Então, os dados estão na mão, já se sabe o que está bombando. Qual o próximo passo? Não é simplesmente copiar. É agora que a parte criativa de verdade entra em jogo. Vamos ver como usar esses dados para criar algo que seja único. Essa frase é famosa e tem um motivo, né? Roubar, nesse contexto, não tem nada a ver com plágio. Significa fazer engenharia reversa. É desconstruir uma ideia de sucesso para entender por que ela funciona. Quais são os elementos que fazem ela ser tão boa. É isso que a gente vai roubar, a estrutura, a psicologia por trás do sucesso. E aqui está o segredo da coisa toda. A gente pega um tema que já foi comprovado no próprio nicho e mistura com um formato que foi comprovado num nicho diferente, um nicho vizinho. Essa mistura é que cria a mágica. É daí que nasce a originalidade. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar bem claro. Digamos que no nicho de edição de vídeo, o tema dicas de edição seja um outlier. Aí olhando um outro nicho, tipo de lifestyle, a gente vê que o formato parei de fazer X e veja no que deu é um sucesso. Pronto, temos nossos dois ingredientes. E quando a gente combina os dois, o resultado é algo que parece completamente novo e original para aquela audiência. Parei de editar meus vídeos do YouTube abruptamente e vejo o que aconteceu. O tema é do nicho, mas o formato provavelmente nunca foi visto ali. É familiar, mas ao mesmo tempo surpreendente. Esse é o pulo do gato. Certo. Agora a gente chega na etapa final. E olha, talvez seja a mais importante de todas. A pessoa pode ter a ideia mais genial do mundo, validada por todos os dados possíveis. Mas se essa parte aqui falhar, nada mais importa. A pesquisa foi feita. Os outliers foram encontrados. Uma ideia incrível foi criada. Mas
Existe um obstáculo gigantesco entre essa ideia e as visualizações que ela pode ter. E esse obstáculo é a embalagem. O título e a thumbnail são os porteiros do conteúdo. Se eles não convencerem uma pessoa a clicar em, sei lá, 3 segundos, todo aquele trabalho de pesquisa foi em vão. Eles não são detalhes, sabe? São a primeira e mais crítica etapa de marketing do vídeo. Então, como criar uma embalagem que funciona? Para as thumbnails existe uma boa prática, a regra dos 3 itens. Uma pessoa, um texto curto e um elemento gráfico. Simplicidade é a chave. A expressão no rosto tem que casar com o que o título promete. E muito importante, tem que ser legível numa tela de celular e despertar aquela pergunta: o que é isso? Já para os títulos, a regra de ouro é complementar a thumbnail e não repetir o que ela já mostra. Se a thumbnail mostra o quê, o título tem que explicar o porquê. Ele precisa prometer uma transformação, resolver uma dor, usar palavras com emoção. E aqui vai uma dica de profissional. Não aceite a primeira ideia. O ideal é criar pelo menos umas 30 opções. É isso que separa quem faz por hobby de quem faz para valer. Isso leva a gente para o ponto central. Título e thumbnail não são duas coisas separadas, gente. Eles são uma unidade de marketing. Juntos, eles precisam contar uma micro-história, criar uma atenção, fazer uma promessa. Quando eles funcionam em harmonia, o resultado é um pacote, que é quase impossível não clicar. Bom, vamos amarrar tudo isso agora e entender a grande filosofia por trás de tudo que a gente viu. É uma mudança de perspectiva sobre como o conteúdo de sucesso é criado de verdade. Essa tabela aqui resume tudo. O jeito antigo, baseado na pura criatividade e no achismo, leva a um crescimento lento e imprevisível. O jeito novo, baseado em dados, em análise de outliers, cria um caminho para um crescimento acelerado e, o mais importante de tudo, repetível. A gente para de depender da sorte e começa a construir com estratégia. No fim das contas, a principal lição é esta. Os criadores de elite não são apenas mais criativos. Eles são melhores em ouvir o mercado. Eles não ficam esperando a inspiração cair do céu. Eles constroem um mapa para o sucesso usando os dados que a própria audiência já está fornecendo. Isso nos leva a uma pergunta final. Os dados sobre qualquer nicho já existem, eles estão por aí. As pessoas já estão dizendo, através dos cliques, o que elas querem desesperavelmente assistir. A questão é, será que estamos ouvindo? Que história os dados estão contando e como ela pode ser usada para criar o próximo vídeo de sucesso? A resposta está lá, só esperando para ser descoberta.